Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Com muita satisfação que eu estou aqui. Vai ser um prazer muito enorme compartilhar com você a presença do meu amigo Wellington. Todos sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui para falar um pouco sobre a síndrome dos dias intermináveis. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar? Será se existe? Então vamos chamar o nosso amigo Wellington aqui para compartilhar um pouquinho dessa informação, entender o que é a síndrome dos dias intermináveis. Deixa eu chamar ele aqui. Aproveite e compartilhe, conhecer um pouco mais, entender o que é isso. E... Olá, seja bem-vindo! Deixa eu tentar organizar meu telefone. Aí, tá ótimo. Opa, quanto tempo! Muito tempo, hein? Tudo bem com Foram você? tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Muitos anos longe de Quixabeira, Muito. desde 2000, Quantos anos? desde 2008. 2008. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa live para entender um pouco sobre a síndrome dos dias intermináveis. Alguém já ouviu falar nessa síndrome? Pois O é. nosso amigo Wellington vai compartilhar para a gente um pouco dessa síndrome. Aproveitem, compartilhe para mais alguém que no final da live, antes da live terminar, a gente vai aplicar a técnica de liberação emocional com ele e vocês também vão sentir os benefícios dessa técnica. Então vai ser muito bom, vai. O nosso bate-papo aqui, né, vai ser muito interessante. Na verdade, Sim, me fala um pouquinho, Wellington. na verdade, Como é que é o seu nome a gente já sabe, né? Da onde você é, onde você está morando. sou um quixabeirense. Minha cidade. Moro nos Estados Unidos há 4 anos. Fui no Brasil uma vez, depois que cheguei aqui, tô indo de novo. E eu acho que depois que eu cheguei aqui foi que eu descobri muitas coisas que ainda não tinha passado, porque quando você está fora do Brasil, fora das grandes capitais, fora das grandes cidades, a gente passa a passar por mais estresse, por mais pressão, né? Então, depois que eu vim morar aqui, eu senti isso na pele, de, Entendi. tipo, trabalhar o dia inteiro e à noite chegar, a cabeça ainda continuar trabalhando e ela não descansar. Mas Então, essa frase do dia, a síndrome do dia interminável, eu ouvi um psiquiatra falando e depois eu pesquisei. Só que não vi nenhum artigo que fala sobre isso, que fala sobre essa questão do cérebro não parar de trabalhar enquanto você dorme. Você tem que, sempre você abre o olho e fica pensando, poxa, será que eu fiz algo? Será que eu deixei de fazer? É a mistura, na verdade é o estresse, eu acho, né? Mas o dia não uhum, parou. O dia não parou no cérebro. Parou no corpo. O corpo parou, mas o cérebro não para. entendi. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? É, você, no caso, disse que aí o estresse é bem maior se comparado aqui ao Brasil, Sim, sim, né? sim. É porque quando a gente mora no Brasil existe uma certa estabilidade profissional. Você está numa empresa grande ou você está numa empresa pequena, seja ela qual for, você sabe que todo mês você vai ganhar um salário mínimo. Aqui não. Aqui, se você não trabalha, você não recebe, né? Então, é Uhum. sempre aquele pensamento assim, poxa, será que eu estou fazendo bem para me continuar naquele trabalho? Será que está dando certo para me continuar trabalhando? E os Estados Unidos, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque assim, aqui você não tem aquele carinho das pessoas como no Brasil. Não Uhum. tem. Porque também
muitos de nós não falamos o idioma com tanta precisão, né? Mas se tem amigos aqui também, mas não como no Brasil. Então a gente se estressa às vezes por não ter aquele fim de semana com os amigos. Tipo assim, chega o sábado e domingo, vou para onde? Vou ficar em casa. Eu achei um pouco parecido muito aqui com São Paulo. Quando eu morei em São Paulo, é estressante demais São Paulo. Eu prefiro morar em Xaveira. É só retornar. É só retornar para nossa cidade. Então eu acho que esse estresse que a gente passa no dia a dia, que reflete à noite, na hora de dormir, aí você pensa, vou tomar melatonina que vai passar. Não resolve. Tomar um remédio, um químico mais forte, não acho que resolve também. Então eu nunca testei nenhum remédio químico mais forte. Eu testei a melatonina e assim não deu resultado. Tomei 20 miligramas, não vi resultado. Entendi. O cérebro continua... assim, Wellington. Sim, pode falar. O cérebro continua ainda em constante movimentação. E aí eu não consigo, por exemplo, fechar o olho e manter o olho fechado para dormir, porque eu abro o olho e aí não consigo depois mais dormir. Porque eu estou pensando em alguma coisa que ficou para trás. Entendi. Eu não consigo compreender por que isso acontece. No caso, muitas das vezes a pessoa, né, que a hora de dormir é a hora sagrada, né? A gente sabe. Só que devido ao excesso de informações que a gente tem, né? Principalmente em quem mora em cidade que é muito estressante, a correria do dia a dia é muito estressante. As informações que a gente tem bombardeada em todas as partes, né? Isso acaba nos dificultando. Tipo, a gente tem muito acesso à informação, a gente não tira o celular da mão, né? Até na hora de dormir, a gente leva o celular e isso é um grande problema, né? Porque, assim, o nosso cérebro, quando a gente vai dormir, a gente tem que entender que tem que apagar as luzes, tem que ficar tudo escuro, né? Só que aí a gente vai para a cama com o celular na mão e aí aquela luz que a gente coloca... Oi? Antes de dormir, ainda dá uma olhada nos feeds. Isso, aí a gente pega a luz do celular, coloca, manda a informação lá para o nosso cérebro dizendo, tá de dia, e o cérebro está entendendo que tá de dia. E aí a gente não consegue descansar. Então, junta o excesso de informação, o excesso de preocupação. A gente não faz a higiene de sono, que é muito importante a gente ter a higiene de sono. Não sei se vocês já ouviram. Compartilha a live para mais alguém, para mais pessoas. Aperta o coraçãozinho para a gente poder trazer mais informações. E no final a gente vai aplicar uma técnica de liberação emocional que vai ajudar. Na hora que vocês forem dormir, vocês podem estar aplicando essa técnica, tá bom? Então, como eu estava falando, é muito importante a gente fazer o higiene de sono. A gente ter um horário para dormir. Sim. Quando a gente for dormir, evitar, tipo, vou entrar no quarto, eu não vou levar o celular para o quarto. Deixa ele num cantinho afastado. A gente precisa das horas, né? Coloca um despertador, se for necessário levar o celular, que a gente bote bem afastado da nossa cama, né? Pra gente não ter acesso. Importante também que a gente mantenha o quarto totalmente escuro, né? E tentar ao máximo, se vamos supor, não tá conseguindo dormir, pega um livro ao invés de pegar o celular, pega um livro, deixa numa luzinha baixa antes de dormir. Se vamos supor, pega antes de dormir, vai ler um livro, que ajuda bastante, né? E também se policiar com esses excessos de informações que a gente fica colocando na mente. Tá fazendo sentido para vocês? Sim, claro, claro.
criar bons hábitos, é uma das coisas que eu tento fazer. Só que eu fico, às vezes, porque assim, ó, tem uma outra coisa também que, diferente do Brasil, a carga horária aqui é muito alta. Sim. Geralmente se trabalha aqui 60 horas por semana. Ave Maria. De 10 a 12 horas por dia. Vixe, é muito excessivo. Então, tipo assim, eu pago academia por mês, mas não vou. Eu pagava alguns planos de prática de esporte, mas não ia. Então, tempo aqui é pouco. Aí tem o fim de semana. Então, por isso que eu acho que a vida aqui é um pouco parecida com a vida em São Paulo, porque durante a semana é muito trabalho e chega o fim de semana não tem um ânimo para fazer assim, vou sair, vou fazer alguma coisa. Que fica cansado, tipo, poxa vida, viu? Ah, não vou sair. Então, por exemplo, essa última semana de trabalho foi extremamente estressante. E eu dormia mal. E agora uma pergunta. É possível dormir, por exemplo, de 2 da manhã até as 6 e o corpo ficar bem? Porque ultimamente eu tenho dormido 1 da manhã, não toco a mão no telefone, mas eu durmo 1 da manhã e acordo às 6. E aí eu consigo trabalhar o dia inteiro normal. Pode ser que o corpo já tenha se adaptado também a essa situação? Sim, é possível. Agora, sim, é preciso entender o que é que você está fazendo antes. Tá entendendo? Como é que está sendo o seu dia a dia? Tá entendendo? É como você falou que está muito estressado, né? Vamos supor, se você criar hábitos saudáveis durante o dia, né? Se você criar os hábitos saudáveis, se você for criar hábitos saudáveis na hora de dormir, se policiar em certas coisas que você não deve. É possível. Tem uma pessoa que eu sigo que ele disse que dorme 4 horas por dia. Só que ele dorme 4 horas por dia e diz que é produtivo. Só que, tipo assim, a gente tem que se policiar no que a gente está fazendo durante o dia. A questão de alimentação, a questão de atividade física, tudo isso influencia no nosso bem-estar, né? Para quando chegar de noite, a gente tá bem e dormir bem, independente do horário que a gente vai dormir. E durante o dia também é necessário a gente tirar alguns momentos de sono também. Tirar aqueles velhos cochilinhos que a gente costuma dizer aqui na Bahia, né? Aqui é impossível acontecer isso aí. Mas, tipo assim, vocês têm hora de almoço, não tem? Não. Não tem? Não. Aqui geralmente trabalha das 7 ao meio-dia, aí tem entre meio-dia e 1 da tarde, você só vai ficar de meio-dia você vai ficar de 12 até 12h30. Almoçou, volta a trabalhar. Muito puxado. Muito puxado. Em todo o país é assim. A gente não tem um padrão. Não é como o Brasil, que eu ficava até pouco tempo, eu não perguntava, não conversava muito com os amigos e tal. E aí eu estava falando com meu irmão, ele estava na casa de um primo aí. Deu tempo ele fazer um feijão, arroz e cozinhar carne no período de descanso. Sim, sim, aqui é assim. E a gente não costuma dar valor para o nosso país, né? A gente tem só lá fora que a gente diz que é bom, mas quando a gente vai sentir na pele, quando a gente vai estar nesse ambiente, a gente vê como é estressante, né? Mas assim, Wellington, é importante que você, já que não tem durante o dia, não tem esse horário de descanso, quando você chegar em casa, você tem que se policiar. À noite, por exemplo, eu sei que se eu comer, eu não durmo definitivamente. Depende do que você come também, não é isso? Durante o dia, geralmente eu me baseio muito em proteína. Frango, carne em geral. Mas à noite, por exemplo, eu evito comer qualquer coisa. Eu vou num chá, eu vou em qualquer coisa. Só que tem um ponto tem um ponto disso que às vezes eu durmo
durmo às 9 e acordo às 6 do outro dia. Mas isso é raro acontecer. Só um pouquinho. Então, tipo assim, é que eu tô na casa aqui, tem várias pessoas, aí alguns são fãs, aí a gente faz barulho e não tem. Não, pode ficar tranquilo. Tá dando pra gente ouvir. Eu acho que tem uns certos períodos que eu fico tão cansado, que aí eu dormi das 9 às 6 da manhã. Mas normalmente eu não consigo dormir se eu comer, se eu tomar um café, se eu fizer qualquer coisa desse tipo. E durante aí os fins de semana, eu ainda consigo eu acho que por isso que eu acho que essa teoria da síndrome do dia interminável é uma coisa que realmente existe, porque do sábado e domingo eu tranco minha mente, não penso em trabalho, não penso em nada. E aí eu consigo descansar mais a cabeça. Mas durante o dia, durante a semana, de segunda a sexta, é uma tensão atrás da outra. Sempre, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar a conta, não tem tempo para nada. Entendi. Mas, ó, deixa eu te dar uma dica aqui que serve tanto para você como para outras pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Eu tô lendo um livro que fala assim, o nome do título do livro é Faça Agora. Não, como é? Eu esqueci o nome do livro. Eu sou muito ruim de memória. Deixe para fazer. Faça agora e não. Eu esqueci. Desculpa aí. Depois eu vejo aqui e falo e coloco lá o nome do livro. Mas o livro dá dica o seguinte: a gente deve anotar tudo que a gente tem para fazer. Quando a gente anota o que a gente tem para fazer, diminui o excesso de informação, tipo, faz uma limpeza ali na nossa mente, que, tipo assim, descarregou, a nossa mente não vai ficar preocupada. Aí a gente só vai repassar para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então é importante que a gente pegue e anote, ao invés de ficar nos pensamentos, principalmente vem à noite, né? Essas coisas que a gente tem que fazer. A gente pega e faz anotação antes de dormir. A gente tenta anotar o máximo de informação para quando chegar a hora da noite, na hora de dormir, a gente evitar de estar pensando no que tem que fazer no outro dia. Que a gente faz uma limpeza. Eu não tenho muito hábito da escrita. Eu não sei se... Eu acho que é porque, assim, em 4 anos de vida aqui nos Estados Unidos, só o que eu fiz foi trabalhar. Na pandemia, por exemplo, eu estava aqui na Flórida, em 2019. No final de 2019, eu viajei para o norte do país. Eu fui para Idaho. Então, a todo tempo aqui, eu não tive, assim, uma folga. Então, sempre trabalhando muitas horas por dia, e o tempo para poder pensar assim de mudar alguns hábitos nunca vem. Uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes, por exemplo, era tipo anotar com minha esposa, conversar com Rosana, algumas coisas do dia a dia para ver se alguém me ouvindo eu conseguir descarregar um pouco mais. Uma das coisas que eu acho interessante é conversar. Ter alguém para estar dialogando enquanto você está precisando. Porque se você conversa com alguém aqui, por exemplo, alguém também que tem o dom de te ouvir, não é? Porque nem todos têm o dom de ouvir as pessoas. A gente tem mais dom de falar do que ouvir. É um grande erro nosso, né? E aí, quando eu conversava com ela, por exemplo, esvaziava um pouco a mente. Eu percebi que esvaziava. Mas, fora isso, eu não tenho o hábito de escrever o que passa durante o dia, porque geralmente é um trabalho muito específico. Eu sou operador de máquinas aqui. Eu opero uma máquina que ela faz perfuração no solo, ela vai mandando uma barra atrás da outra, faz a perfuração. Então, não tem assim... É mais uma cobrança de rendimento. Hoje eu não fiz isso. E aí eu chego em casa e fico pensando, meu Deus, como é que eu vou render amanhã?
Hoje eu só fiz tal coisa. Hoje eu só fiz isso. Então, é mais cobrança de rendimento. Não é cobrança de falta de alguma coisa, precisa ter outra coisa. Não, é de rendimento. Porque Entendi. a gente entra naquela vibe aqui de que fazer dinheiro é importante. Então, se você não produz, você não faz. E aí fica O nosso amigo aqui falou isso agora, no instante, ele falou isso. Ele sobre. falou exatamente o que você falou. Porque a cobrança de rendimento parte de mim. Eu tenho que render. Se eu não render, eu não ganho mais. E se eu não ganhar mais, eu vou ter que. Então é uma bola de neve tão grande que você fica assim, meu Deus do céu. Você para à noite e pensa assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou iniciar isso aqui? E você gosta do que você está fazendo? Gosto, eu gosto. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu não queria mais fazer também porque tipo, é muito estressante. Você tem que estar sempre rendendo. Não que qualquer outro trabalho você não vai render, vai ter que render também da mesma forma. Mas nesse trabalho eu acho que a pressão é muito maior. E tem o risco de você acertar um cano de água, tem o risco de você acertar um cabo de energia, uma internet. É um negócio assim fora do padrão. Mas Entendi. eu acredito que tomando alguns chás pode me ajudar. A gente conversando anteriormente, você falou que você fica nervoso, né? Estressado devido ao trabalho, né? Principalmente quando ocorre alguma situação assim que você não consegue resolver, você vai e tem aquela sensação de estresse. Me fala mais um pouquinho, porque como você estava falando da síndrome dos dias intermináveis, que é quando você tem o excesso de informação ali durante o dia e carrega para a noite. Aí, tipo, o seu corpo tá querendo descansar, só que sua mente tá ali trabalhando e você não consegue dormir, ter uma qualidade de sono. Me fala um pouquinho dos sintomas que você costuma sentir quando você tá com essa síndrome, no caso, quando você tá em crise, né? Uhum. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu percebo que me muda muito é a minha pele, ela começa a sair umas casquinhas brancas no nariz. Tá vendo isso aqui um pouco mais avermelhado? Isso aqui foi Uhum. de 2 semanas atrás. E aí não tem, tipo assim, eu já tive eu já usei vários tipos de produtos, cremes caríssimos para poder ajudar. Mas não resolve nada, é só psicológico. Uhum. E aí, quando começa a sair assim a pele, eu já sei que eu já não tô já não tô normal. Eu preciso parar minha cabeça e ainda assim eu não consigo parar. Eu não sei o que eu faço para poder tipo, sei lá, parar a mente assim para poder pensar o que eu devo fazer agora. Não, eu não consigo. Eu tenho que estar, eu acho que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre é um estresse muito grande mesmo. Deixa eu te perguntar, essa reação que você costuma ter, já tinha aqui no Brasil ou começou a sentir lá aí onde você Foi, mora? foi, Começou a sentir aí. aham. Foi aqui que eu senti. Você, desde criança, nunca teve nada disso, né? Nunca percebeu. Não, nunca tive. Nunca tive. É porque é uma coisa muito visível. Não sei se você já ouviu falar num problema, numa doença chamada rosácea. Sim. É como a rosácea. É um A rosácea fica vermelhinha, né? Também tem a psoríase. Você já ouviu falar na psoríase? já. Mas eu já fiz exame e não tenho. É só questão de estresse. Quando Hum. eu fico cansado, a cabeça fica parecendo uma pipoca, cheia de casquinha. E assim, não adianta Poxa, tomar remédio. você fez o exame. Você. Como é que se diz? Eu esqueci. Desculpa.
Você disse que fez o exame, né? E aí não deu para psoríase, como que é? Ou você acha que é a rosácea, no caso? Na verdade, eu fui num dermatologista no Brasil mesmo e a pessoa disse que isso não era nem psoríase, nem rosácea. Aí eu expliquei para ele um pouquinho das situações que eu vivo aqui, do estresse que eu vivo aqui. Entendi. Aí ela disse assim, ó, nesse caso, pode ser o seu nível de estresse, que o organismo começa a liberar algumas toxinas, e então ela se identifica, vai se identificar com marcas no rosto. Por exemplo, eu tenho um amigo que está morando aqui com a gente, quando ele está muito estressado, as juntas dele ficam roxas, o pé fica todo roxo. Aí, quando ele está nervoso, ele fala assim, ó, como é que eu tô? Aí ele fica marcado. No caso dele, nervoso, tem marcas roxas. No meu caso, a pele estoura. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E não, Cada organismo reage de uma forma. Não tem remédio, não tem nada que resolva. É só parar. Ainda, porque ainda você não conhece a técnica de liberação emocional. Quando você começar a conhecer, você vai ver os benefícios que ela vai trazer para sua vida. Porque a gente pode estar... Essa técnica, eu te falei um pouquinho lá, né? Essa técnica de liberação emocional, a gente trabalha com a técnica de acupuntura sem agulha e também a técnica de psicologia comportamental. E aí a gente faz o quê? A gente trabalha na raiz do problema, a gente vai lá na causa do problema e consegue controlar. Para quem tem estresse, quem tem ansiedade, depressão, traumas, fobias, medo, tudo, a gente consegue trabalhar com essa técnica. Ela é muito interessante porque a gente vai lá na raiz, tipo assim, o que você está sentindo, vamos supor, se for sintomas físicos, a gente vai trabalhar os sintomas físicos. Mas quando a gente, todos os sintomas físicos é porque tem ligação ao emocional da gente. Sim. O corpo da gente fala, né? Quando a gente não está suportando mais, como você falou, vai surgir reações. Cada um reage de uma forma diferente. Muitos têm reações na pele, alergia, coceira. Outras têm essas partezinhas, como você, escamação. São sintomas diversos. A minha esposa sente muita dor no braço. Eu achava interessante como é o preconceito, viu? Antes eu achava que ela sentia dor no braço e falava assim, ai, meu Deus do céu, dor no braço. Por causa de nervosismo. Depois de um tempo começou a sair minha escamação e eu falava assim, que ignorância minha. E às vezes pessoas com ignorância, achando que ela não está passando por nada e está simplesmente encontrando um problema. E não está encontrando um problema. Esse problema de fato existe. Exato, deixa eu te falar. Eu costumo atender pessoas que sofrem de fibromialgia. Você já ouviu falar nessa doença? Essa doença acomete mais mulheres. Tem homens, mas é mais mulheres. Como é que ela ocorre? É uma síndrome que toma o corpo, né? É uma síndrome inflamatória que dá em todo o corpo, causa dores nesse corpo das pessoas que sofrem e elas vão ao médico e não conseguem identificar. Imagina aí, você ir ao médico e tá sentindo dor, fazer vários exames e nenhum exame constar que ela tá sentindo alguma coisa. Só que quem sente é que sabe, não é verdade? E aí tem... Sim. Pode falar. Não, aí tem muito preconceito, porque elas acabam mexendo bastante com o psicológico. Essa doença é emocional, na maioria das vezes. Tem um fundo emocional, porque tipo, a gente vai sobrecarregando a nossa mente. A gente vai estar ali sobrecarregando, e aí o corpo não aguenta e vai reagir. Aí o que acontece? Cada pessoa vai surgir uma doença diferente. Tem pessoas que desenvolvem a fibromialgia, tem outras que sofrem síndrome do pânico, tem outras que geram ansiedade, outras vão para depressão. Tudo causado por emocional, porque ali a gente vai acumulando informações e acaba nos adoecendo.
acontecendo. E a fibromialgia vem do lado emocional. Quando há um trauma também, um trauma físico, quando acontece algum trauma físico, também a gente pode desenvolver a fibromialgia. Mas o interessante é que a maioria das pessoas que sofrem não consegue assimilar de onde é que veio. Mas eu entendo, assim, pelo que eu estou estudando, vem da sobrecarga emocional que a pessoa vem trazendo, e aí o corpo não suporta e vai reagir. E com essa técnica de liberação emocional, a gente consegue... Eu estou trabalhando algumas pessoas que eu estou trabalhando a questão das dores físicas dela e também as dores emocionais. E, tipo, na primeira sessão, a pessoa já sai ali com uma melhora. É possível, então, que a fibromialgia seja psicológica e com o tratamento psicológico ela pode desaparecer? Eles costumam dizer que não tem cura, né? Mas toda a raiz emocional, quando a gente vai na raiz, para Deus nada é impossível, a gente consegue sim controlar, dar uma nova qualidade. Eu não posso lhe afirmar, porque assim, eu estou trabalhando uma pessoa agora, né? Eu já trabalhei duas, mas é que eu estou trabalhando mais a fundo na raiz da dor dela. Já tem 3 sessões que eu faço com ela, né? Ela tá tendo melhoras, tipo, eu trabalhei a ansiedade dessa pessoa, que ela dizia que não conseguia ir pra rua, que ela vivia em crise. A gente controlou a ansiedade dela, ela disse que tá bem, nunca mais sentiu a ansiedade que ela sentia antes. A gente também trabalhou a questão da dor, e ela tomava um remédio 3 vezes ao dia, que era para dor, de 60 miligramas. E hoje, ela disse, Ângela, graças ao tratamento, o médico reduziu esse remédio que ela tomava 3 vezes ao dia, diminuiu a dosagem de 30 miligramas de 60 miligramas para 30. Uau. E para ela tomar 1 vez ao dia. Bom. Bons resultados. Não é? Esse remédio custa R$150. Imagina tomar 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia. E no valor de R$150 seria 2 caixas ao mês a R$300. Na minha situação... Então ela teve um resultado. Como? Na minha situação, eu estava até preocupado com o dinheiro de comprar o remédio. Aí, no caso, assim, ela teve melhora. Aí você me falou, será que tem cura? A gente está trabalhando a raiz. Se a gente conseguiu reduzir, em 3 sessões a gente já conseguiu reduzir para 30. O bom dessa técnica é que depois, ela aprendendo, ela pode se auto-aplicar. Veio uma dor, ela vai lá e se auto-aplica. Vem a ansiedade, ela entendendo como é que funciona, ela vai lá e se aplica. Então, tipo assim, se tem cura... Tem várias pessoas que têm outras técnicas que trabalham que dizem que tem melhoras. A pessoa volta a ter a qualidade de vida que não tinha antes. Então, eu acredito que sim, é possível. Existem tantos milagres, né? Claro. E essa técnica, quando a gente trabalha o emocional, a raiz lá no fundo, a gente consegue. Aquele problema que gerou, ele não vai trazer mais o sofrimento. Pode ocorrer outras situações estressantes que acabam gerando outros gatilhos, mas aquele inicial não vai mais gerar. Entendeu? É verdade. E o que eu falo também, que eu sempre comentei às vezes a gente tem o preconceito de não querer passar no psicólogo só por achar que eu não tenho problema. Mas não todos nós temos. O que acontece é que, com o passar do tempo, a gente vai se adaptando aos nossos problemas. A gente vai se acostumando com eles. Um cansaço mental, muita gente não imagina que um cansaço mental desencadeia a depressão. Então, fala assim, não, é só eu vou passar uma semana de férias, vou tirar a folga de 15 dias. Quando volta, continua estressado, porque o cérebro não para de trabalhar. Como você falou no início, é tanta informação
que a gente tem acesso hoje, que as informações chegam na velocidade da luz, literalmente, né? E Exatamente. você tá no Brasil, você está a 8 mil quilômetros de distância e a gente está conversando ao vivo. Conversando. Exato. Então, é um choque de informação tão grande que a gente recebe diariamente que parece que a gente não vai suportar e ao mesmo tempo vai suportar porque a gente não para de querer, tipo, é vício, cria um vício. De manhã cedo você vai olhar o Instagram, vai ver alguma coisa. Você vai olhar o Facebook, vai ver alguma coisa. É política, é questões financeiras, é trabalho, é família. Nossa, é muita informação. E o cérebro não para um minuto. Tem hora que eu acho que Exatamente. a tecnologia diminuiu o acesso à informação. Talvez eu viva melhor. Com certeza. Porque assim, a gente tem que observar até que ponto essas informações estão trazendo benefícios para a nossa saúde, né? Para a nossa vida. Vai agregar em que essa informação? Vale a pena? Será que está valendo a pena a gente ficar com excesso de informações? Será se o que é que o Instagram, de certa forma, ou qualquer outro meio de comunicação está trazendo de benefícios para a gente, né? Tem muita informação que são produtivas, que vale a pena a gente estar acompanhando, mas até que ponto o excesso dessas informações vai estar trazendo. Deixa eu te falar aqui que um amigo aqui, o Igor, falou bem assim, ó. Os nossos hormônios são produzidos também pela hipófise e o hipotálamo. Por isso também tem ligação com as sobrecargas e a falta das funções corretas. Isso faz muito sentido. Cansaço mental, depressão, estresse, fadiga, nervosismo. São todas essas coisas que acaba, às vezes, como ele falou aí, né? Essa hipófise e o hipotálamo, ela é na região do nosso cérebro que tem. Quando a gente está com essa deficiência, às vezes, esse estresse não é nem pela questão da gente, como é que eu explico aqui? Da gente, do querer, é uma deficiência em algumas regiões do nosso corpo que acaba nos adoecendo também. Então, é importante a gente ter o acompanhamento médico, a gente fazer exames regularmente para saber se eles estão, se o organismo da gente está funcionando bem. Para exames médicos, até nisso aqui nos Estados Unidos não é algo simples de se fazer. Sério? Até a questão de saúde aqui nos Estados Unidos é simples de se fazer. Nos Estados Unidos tudo é pago. Você pode até ganhar bem, ganhar muito dinheiro, mas tudo é pago. Se você tem uma casa, você vai ter que ter seguro da casa. Você tem... É como eu falei para você, foram 4 anos de intensidade fora do meu ninho, fora da minha casa, que você tem que se preocupar até em cuidar da sua saúde ao máximo, porque se você adoece e vai para o hospital, a conta é absurda. Então, é incrível como nosso corpo aqui se adapta rápido e, ao mesmo tempo, o cérebro não se adapta. O corpo acompanha. Onde a gente... Como? O corpo da gente acompanha o dia a dia, mas o cérebro não alcança. É onde devem entrar as mudanças de hábitos, né? Uhum. É uma das coisas que eu preciso fazer algumas mudanças, mesmo não tendo tempo, mesmo não conseguindo ter o tempo que você precisa, mas é possível você tirar meia hora antes de você ir trabalhar, tentar acordar mais cedo um pouquinho, dormir mais cedo e acordar mais um pouquinho cedo para poder praticar uma atividade, praticar um exercício. É verdade. Mesmo que o corpo e a mente não queira naquele momento, mas é muito importante. Quando o cérebro diz que não quer fazer algo, é muito forte. Mas a gente tem que ser mais forte que ele. Nossa. Porque até que ponto a gente vai deixar ele dominar a gente? Até que ponto?
É muito. Até que ponto a gente vai ficar sobrecarregada com esses pensamentos excessivos e deixando ele mandar? Quem manda neles é a gente. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ainda mais em um lugar que é totalmente diferente do nosso conforto, né? Por exemplo, eu mudaria fácil, eu voltaria a morar no Brasil fácil, viveria de qualquer coisa no Brasil fácil, só para não viver estressado. Porque é mais gostoso viver em paz do que viver estressado, tendo que trabalhar todos. Não estou dizendo trabalhar todo dia, estou dizendo trabalhar desenfreado. É um trabalho desenfreado. Lembra do seriado do Chris, Todo Mundo Odeia o Chris, quando o pessoal falava que o pai do Chris tinha 2 empregos? 2 empregos. É isso. É tipo assim, você encerrou o seu dia, opa, ainda dá para trabalhar mais 4 horas. Vou sair para fazer entrega. Então, é um nível de estresse assim que não tem, acho que padrão para isso não. Viu? É super estressante. Ui, mudei. Desculpa aí, eu mudei. Mexi aqui sem querer. Então, mas aí você tem que ver até que ponto vai valer a pena para você, né? Até que ponto a sua saúde vale mais, né? Agora deixa eu te perguntar aqui, você me falou um pouquinho dos sintomas, né, que te incomoda, né, que estresse, essas manchinhas. Tem mais algum que te incomoda? Se eu estou conversando até no trabalho, por exemplo, em algumas situações, como eu sou, no que eu faço, eu me considero um bom profissional. E às vezes eu tenho uma pessoa que está aprendendo e eu perco um pouco a paciência para ensinar. E eu percebo que eu não era assim, eu nunca fui estressado fácil. Porque assim, eu sempre estou ensinando todo mundo a fazer o que eu faço. Que se eu ensino, futuramente eu precisar de um trabalho, aquela pessoa sabe que não me deve, mas tipo assim, ele me considera e diz assim, ó, vou falar com o meu patrão, arrumar um trabalho para você. Então eu ensino. Só que tem momentos que eu não consigo nem conversar com as pessoas. E eu percebo que me dá uma vontade de ficar só. Ficar num quarto escuro. Desligar o telefone, desligar tudo. E ficar num quarto escuro. Eu sinto essa vontade. Eu acho estranho isso, que eu nunca senti esse tipo de vontade de ficar num quarto escuro. Onde eu não conseguia, não pudesse enxergar nada. Eu acho que isso também Você tem. Sim. faz parte também do que eu sinto. Eu acho que faz. Porque eu não gostava de ficar no escuro. Luz, mas tem hora que me dá vontade de ficar num quarto escuro e não sair. Você tem que. Essa é a questão da sobrecarga, né? Você tem que ver meios para poder tratar essas questões. Porque senão você vai ficar doente. Bom, E como você falou, o ambiente aí não permite, não permite você ficar doente, infelizmente, né? é incrível essa parte, que você não pode. Então, É mais caro você ficar doente do que. pois então é preciso você tratar as suas emoções, buscar o equilíbrio, tentar fazer o mais possível equilibrar suas emoções. Tá entendendo? Ver qual é a raiz aí que tá te causando todo esse estresse. Será que é o emprego mesmo? Ou tem outras coisas, mas porque, como eu falei logo no início, muitas das vezes a gente vai juntando ali, é como se fosse uma casca de cebola. Tem várias cascas, né? E aí a gente vai acumulando. Será que esse estresse é realmente devido ao excesso de trabalho? Ou tem outras raízes mais profundas que precisa ser trabalhado para entender? E agora, devido ao excesso do trabalho, você está estourando. Tu tá Boa. entendendo? É verdade. Conversando assim, até fica mais fácil compreender algumas coisas que passam. Não é só o trabalho, realmente não é só o trabalho. Tem mais coisas Pois é. que estressam.
realmente é interessante. É por isso que eu acho que é interessante sempre procurar algum profissional para conversar. Exatamente. E como você falou, a psicóloga. Não, é necessário. Ainda mais a gente que está voltando de uma pandemia. Não, Às vezes, se não quer procurar um profissional, um psicólogo, procure outro. sim, Procure alguém que entenda, que vai lhe ajudar, porque o excesso nos adoece. E às vezes o que a gente está sentindo não é nem por causa do trabalho, é outro gatilho que está mais profundo. E aí a gente precisa eliminando essas sobrecargas que foram acumulando ao longo do tempo, para a gente voltar a ter a qualidade de vida da gente. Tu tá entendendo? entendi. Isso é interessante, muito interessante. E Pois é. é uma carga que realmente é necessário você eliminar essa carga, porque se você não elimina, o acúmulo dela vai trazer um prejuízo psicológico enorme. Porque, E para eliminar já vai ser mais difícil. é verdade. Tá entendendo? Quando- Porque depois que uma pessoa entra numa depressão, que uma pessoa entra numa crise de pânico, em outros diversos problemas, ela fica impotente, elas não conseguem ter a qualidade dela de vida, não consegue ter mais ânimo, não consegue mais ter força para poder buscar ajuda. Então, nos primeiros sinais, é importante que a gente vá, procure. Tem várias técnicas, tem vários meios. E às vezes não é só a medicação, tem outras formas que consegue ter um ótimo resultado, que devolve a qualidade de vida sem a necessidade de tomar, de tomar medicação. E a gente sabe que é importante, se a pessoa já está em tratamento com o médico, é importante que continue, tá entendendo? A medicação, mas também é importante que procure outros meios que vá na raiz do problema. É verdade. É bom conversar, sabia? Mas é bom mesmo, porque Pois é. Sim, pode falar. a gente só ouvir falar de estresse é fácil. O fulano está num nível de estresse alto. Mas quando você vive o estresse dentro de você, você diz assim: quem vai me ouvir? Quem vai ser capaz de ouvir as minhas balelas? Porque é estressante e eles não vão querer ouvir. Porque é muito. É uma carga de informação diária absurda. Absurda. E o corpo da gente não vai digerir tudo isso. Tem que ser mudado, É. porque senão a depressão pega. Exatamente. Tem que cuidar. E não é só você que está com esse problema, né? Com esses inícios de problema. Desculpa. Tem várias pessoas e depois dessa pandemia aumentou muito. E os Estados Unidos tem tem tanta pessoa depressiva que as pessoas não imaginam. E aqui, alguns descontam na comida, outros descontam em qualquer outra coisa. Porém, o nível de pessoas depressivas aqui é muito alto. Muito alto. O consumo de medicamentos aqui é estratosférico. Mas tu sabia que aqui no Brasil, o Brasil é o segundo país ansioso? Não sabia. O Brasil é o segundo país ansioso. Tem muitas pessoas ansiosas, porque a ansiedade é o excesso de informação para o futuro, né? Uhum. A depressão já é o excesso do passado. A pessoa viveu em glória lá no passado, ou teve algo lá do passado, que aí ela se amarrou ali e não consegue sair, fica naquele excesso. Já o ansioso não, o ansioso fica nessa preocupação de estresse. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã aquilo, e não sei o que, não sei o que. Aí fica, ó, e aí vai gerando o estresse vai causando um hormônio no nosso corpo, o cortisol, se eu não me engano, vai gerando esse hormônio e vai adoecendo e manda, sabe, um turbilhão
de adrenalina no nosso corpo e aí a gente começa a ficar doente. Aí o nosso corpo não aguenta. E eu tenho ansiedade também. Eu tenho ansiedade exagerada até. Pois é. Eu acho que as coisas deveriam estar acontecendo. Não acho que deveriam acontecer, deveria estar acontecendo. Então eu fico assim meio sempre nervoso, eu queria ver as coisas estar acontecendo imediato. E é um pouco a falta de paciência, é a falta de muito. Nossa! Mas eu Pois já me sinto melhor já. sim. Ai, que bom. Deixa eu te perguntar aqui agora. Vamos perguntar para o pessoal se eles estão gostando, o que é que eles estão achando, para a gente começar. Eu apresentar a técnica para vocês. Pode ser? Sim, O que é claro. que vocês estão achando, pessoal? Alguma dúvida? Compartilha, aperta no aviãozinho, no coraçãozinho para chegar em mais pessoas, que agora vai chegar a parte muito legal. A gente vai aplicar a técnica de liberação emocional e aí a gente vai trabalhar uma emoção ou uma dor. O que é que vocês acham? Comenta aqui. O que é que vocês gostariam de trabalhar? Uma emoção ou uma dor? Tem alguns amigos dos Estados Unidos que tá Gabe. Hey, Gabe. Ele tá gostando? Eu acho que sim. Eu não entendo inglês. Tenho que estudar. Ele falou, Miss You, tô com saudade de você. É que não tem uma tradução, Miss You, não tem uma tradução em português, né? Sinto falta. Foi um amigo Pois é, apareça. lá em Idaho. Então, Wellington, eu gostaria de compartilhar com vocês que estão aqui, a técnica no qual eu trabalho. O que eu vou estar passando aqui é o tapping que a gente vai aplicar para tratar uma emoção. Sim. Só que com essa técnica a gente consegue, como eu falei logo no início, né? A gente consegue trabalhar as emoções, traumas, os bloqueios emocionais. Eu tenho um programa que chama Vencendo Bloqueios Emocionais e que a gente nela trabalha a raiz do problema, seja da ansiedade. A gente vai lá na ansiedade, ver o gatilho que está gerando na pessoa, qual é o gatilho que a pessoa tem, e aí a gente vai estar trabalhando a raiz dela e a gente vai eliminando todos os aspectos que a pessoa está sentindo naquele momento. E no final, quando ela termina, ela olha para aquele gatilho e não vai trazer mais sofrimento para ela. Eu trabalhei esses dias com uma menina que ela tinha tido 2 crises de ansiedade, já tinha ido no hospital, os médicos já recomendaram ela procurar o CAPS aqui para tomar a medicação. Ela disse, antes de eu ir, eu vou em Ângela. Aí veio até mim, e aí a gente conseguiu, aí ela, além das crises, ela estava com insônia, estava com dificuldade de dormir, estava vivendo irritada, impaciente com a família, sabe? E aí a gente conseguiu eliminar nessas 3 sessões, a gente encontrou os gatilhos que estavam gerando essas crises nela. Uma foi um luto, que agora em novembro ia fazer 1 ano que ela tinha perdido a prima. A gente conseguiu trabalhar o luto dela, e aí ela voltou a olhar para a prima com um sentimento mais tranquilo, né? Voltou a não sofrer mais pelo luto. A gente conseguiu trabalhar também o gatilho de uma dívida que ela estava preocupada, que estava tirando as noites de sono dela. A gente conseguiu trabalhar esse gatilho e, por último, a gente trabalhou a casa onde ela morava, que ela morava de aluguel e ela não se sentia bem lá. E aí a gente trabalhou esses 3 gatilhos. Quando terminou, ela olhou assim, não, eu tô bem, tô tranquila. Não, Voltou a qualidade de sono, nunca mais teve as crises de ansiedade. E aí eu quero aproveitar aqui e fazer um convite. Quem quiser conhecer mais da técnica, quem quiser fazer uma sessão experimental para conhecer,
me chama aqui no privado, que a gente vai combinar como é que fica bom para cada um de vocês. E eu tô com promoção. Viu, Ângela? É interessante, porque antes de partir para o químico, a gente deve buscar o meio fitoterápico. Né? A medicina, no geral, não é muito fã do fitoterápico, né? Porque até por questões econômicas. É óbvio que A grande indústria farmacêutica, né? a indústria farmacêutica. Se eu tomar um chá, vai ser muito mais barato que eu tomar um Doflex ou seja lá o que for. Então, e outra, para o meu organismo, o fitoterápico natural vai ser muito mais, entre aspas, eficaz. Porque se eu for partir para o químico, aí o químico vai consumindo e eu vou tendo que consumir mais químico. Ele me consome e eu consumo mais químico. Né? Parkinson, por exemplo, meu pai tem Parkinson. E eu vejo nas minhas conversas com alguns médicos e tudo, eu vejo que quanto mais ele toma medicamento, mais o corpo dele vai definhar, não seria a palavra definhar. O corpo dele vai exigir mais medicamentos e ele vai ter que passar a consumir mais medicamento para suprir aquele hormônio que o organismo dele não produz mais naturalmente. Então, é interessante que... É porque ele se torna um vício, né? Dependente, torna dependente, o corpo se torna dependente. O organismo passa a ser dependente desse químico, porque senão a máquina não vai funcionar. Exatamente. Antes de tudo, é melhor que a gente busque alguém como você, com conhecimento que com palavras pode resolver, ao invés de ter que gastar dinheiro com químicos, porque a gente às vezes fala de dinheiro, mas é tudo que a gente se baseia na nossa vida é baseado em dinheiro, né? Porque senão a gente não consegue nem fazer uma chamada de vídeo aqui para conversar. Exato. Então, antes de... Tudo é custo, né? Tudo é custo, tudo é uma máquina que só funciona se você estiver trabalhando, né? Então, tipo assim, é melhor que a gente busque logo uma informação, entre aspas, mais barata e eficaz, do que depois ter que gastar muito mais com a solução premeditada. E quem consome muito medicamento químico é premeditado. Logo, em breve, vai encerrar porque o organismo não vai aguentar por muito tempo. Não aguenta. A sobrecarga é muito grande. Afeta os órgãos e aí, tipo, melhora uma coisa e piora a outra, né? Uhum. E aí, qual é a técnica que você vai apresentar para nós? Me fale aqui o que você quer trabalhar. Vamos trabalhar uma emoção ou uma dor? Meu celular travou aqui. Você ainda está na live. Eu acho mais uma questão emocional, né? Travou, você está me vendo? Aham. Wellington. Tô ouvindo você. Mas está me vendo? Aham, também. Eu não estou vendo você. Opa, Tá me vendo? tô vendo você. Travou aqui. Quer fechar e abrir de novo o aplicativo? Tá me vendo? Tô vendo você. Meu celular travou. Tá tudo preto aqui. Sim, você falou o quê? Enquanto, mas tem como a gente... Porque eu acho que o meu problema Oi? meu problema é mais emocional. Deixa eu ver se volta aqui a técnica. Ou a técnica não, a imagem. Quer fechar e abrir de novo? E qual emoção que você tá sentindo agora? Saudade de casa, saudade da família. Eu gostaria de... Saudade de... Travou, Wellington. Eu não queria reiniciar, não. Ops.
Eu tô vendo você. O pessoal também tá dizendo que tá vendo a gente. Tá Está vendo? vendo. Eu não tô conseguindo ver você. Lia. Lia já foi minha professora já. Já? Eu vou. Tem como vocês que estão aqui voltar? Eu vou reiniciar e aí a gente volta novamente. Tem como vocês que estão aqui retornar para a gente poder aplicar a técnica? Vai ser muito interessante, porque o Wellington vai se aplicar aí e vocês também podem estar trabalhando alguma emoção de vocês. Confirma aí, Wellington, se o pessoal topa. Pronto, pode sair e entrar de novo.